Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 2 de julho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. O general, comandante do exército da Rússia, Valery Gerasimov, engana Putin. Relatórios falsos do Estado-Maior russo levam ao desastre do exército. O alto comando militar da Rússia está fraudando os mapas de combate para esconder a real superioridade da Ucrânia no terreno de batalha. Relatórios mentirosos, apresentados 2 vezes por dia, mostram avanços inexistentes e empurram a Rússia para desastres técnicos consecutivos. Enquanto isso, os ataques profundos da Ucrânia contra refinarias destruíram as reservas logísticas na península da Crimeia e nos territórios ocupados. A falta severa de combustível vai paralisar geradores e reduzir drasticamente as operações de drones da Rússia nas próximas semanas. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se. Peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. É muito importante a participação de vocês e também é muito importante porque aqui vocês veem a verdade. Não existe trololó aqui, não existe fake news. Não servimos a ninguém, servimos apenas a verdade. Muito obrigado. Relatórios falsos do Estado-Maior enganam diretamente Putin. O ditador da Rússia, Vladimir Putin, está operando completamente às cegas em relação à verdadeira situação do fronte de batalha. As declarações triunfantes que o ditador da Rússia faz publicamente não possuem qualquer base com a realidade dos combates, dos avanços. Este fenômeno ocorre devido ao Estado-Maior da Rússia, ele frauda sistematicamente as informações enviadas ao topo do governo. Oficiais militares da Rússia se reúnem com o ditador 2 vezes por dia para apresentar relatórios de progresso. No entanto, os mapas operacionais da Rússia são adulterados para mostrar vantagens territoriais que não existem no terreno. Especialistas de inteligência militar apontam que o mapa oficial da Rússia difere da realidade geográfica no teatro de operações, da geografia real do que está acontecendo lá. A diferença em favor da Rússia nos mapas chega a marcar entre 15 e 17 quilômetros de avanço falso, ou seja, e eles mostram isso, pintam de vermelho e vão lá, bonitinhos, que nem 2 crianças, que são 2 oficiais lá do Ministério da Defesa que vão apresentar para o ditador os novos mapas dos avanços diários. Essa prática de falsificação ocorre pelo medo generalizado de demissões e punições internas dentro do comando da Rússia. Os generais da Rússia entenderam que o ditador exige apenas notícias positivas de forma regular para evitar o descontentamento do chefe. Os militares relatam pequenos avanços diários inventados e inflados. Eles afirmam rotineiramente que capturaram posições ou repeliram forças ucranianas, mesmo sofrendo baixas catastróficas. Ninguém questiona os custos humanos reais, onde milhares de soldados da Rússia perderam a vida. Não há humanidade ali no comando russo, desde o ditador para baixo. Eles não têm humanidade, nem com os deles e nem com outros. O objetivo principal do Estado-Maior é manter uma falsa sensação de controle e sucesso militar. Mas para isso eles se apoiam na mentira, ao contrário do nosso canal, que se apoia na verdade. Esses relatórios manipulados pressionam Putin a manter uma postura de agressão contínua em vez de recuar. Por causa disso que ele não quer a paz e não negocia a paz. Ataques estratégicos da Ucrânia provocam escassez de combustível. A Ucrânia executa uma campanha de bombardeios cirúrgicos que está gerando danos severos na engrenagem da Rússia. Os ataques com drones e mísseis ucranianos contra o território da própria Rússia são extremamente dolorosos para a logística da Rússia. Isso não tem como esconder do ditador. E já que estamos falando em combustíveis, 15 maiores refinarias da Rússia são aquelas que são usadas para exportação, para suprir o exército, etc.
Até agora, desde que a Ucrânia já bombardeou mais de 30 refinarias, porque tem mais as menores, com expressão menor. Mas dessas 15, ela já bombardeou 13, que incendiou e fez feio lá para os russos, que vão ter muito prejuízo depois, maior ainda, para reconstruir, porque ali vai exigir não um acochambramento, vamos chamar assim, mas vai ter que reconstruir a maioria dessas 15 usinas, que são as que eram usadas pesadamente para exportação. As outras são mais regionais, para atender demandas regionais, mas lá nos Urais, locais bem distantes do teatro de operações. E o impacto dessas operações que a Ucrânia faz, principalmente nesses locais mais estratégicos, eles são dolorosos para a Rússia, para a logística da Rússia, de uma maneira geral. Isso o próprio ditador está sentindo e está com ódio cada vez maior da Ucrânia por causa disso. O impacto dessas operações é sentido com maior intensidade na Crimeia e nas demais áreas ocupadas. As refinarias e depósitos destruídos criaram uma crise profunda no abastecimento regular de derivados de petróleo. Atualmente, o combustível para as forças da Rússia, nesses locais, precisa ser adquirido de forma clandestina, inclusive, né? Tem que chegar escondido, né? Senão arrisca a população ir lá e saquear e pegar, porque está dando já nos postos de gasolina da Rússia brigas entre aqueles que estão na fila. A escassez elevou os preços no mercado por preços absurdos, segundo a população russa. Analistas militares do Ocidente apontam que as tropas da Rússia nessas regiões estão encurraladas e sem mobilidade, ali no teatro de operações. Não conseguem se mover porque não têm combustível para mover seus caminhões, seus jipes, seus tanques de guerra e seus blindados, e etc., né? Os seus obuses também, que são autopropulsados, eles precisam de combustível. É um período calculado para um período total de reservas remanescentes acumuladas pela Rússia, que ela ainda tem algumas reservas. O presidente Zelensky já deu um ultimato de 40 dias que vai bombardear essas instalações e outras instalações estratégicas da Rússia todos os dias durante 40 dias. E vai voltar algumas, como já relatamos, a refinaria de Ufa, que foi bombardeada ontem, e hoje deve ter também mais refinarias que vai bombardear durante a noite. É uma logística que está comprometida, essa logística da Rússia, e ela vai reduzir as operações, né? Sem dúvida nenhuma, a crise de combustíveis que foi provocada pela Ucrânia terá um impacto direto nas operações da Rússia. A escassez revela gasolina e óleo diesel, que vão forçar uma drástica redução nos ataques da Rússia. O funcionamento das unidades de drones da Rússia depende diretamente do uso de geradores portáteis, ou seja, vai implicar até nos geradores. Esses geradores que são a combustão no teatro de operações, porque não tem energia em muitos pontos, que eles mesmos destruíram, são indispensáveis para recarregar as baterias dos drones não tripulados de combustível. Para os geradores não há energia elétrica nas bases avançadas da Rússia. Sem energia, o processo de carregamento de baterias fica completamente paralisado nas frentes de combate. Como consequência direta, o número total de drones operados pela Rússia sofrerá uma contração pesada. O alcance operacional desses sistemas também será severamente limitado pela falta de estrutura na região. A previsão é que esse colapso operacional da Rússia atinja o ápice ainda até o mês de agosto. Embora a Rússia tente manter os estoques, em julho o esgotamento será real, já agora nesse mês corrente que nós estamos vivendo. E a propaganda para o público interno revela desespero na Rússia. As declarações recentes do ditador da Rússia sobre conquistas territoriais servem apenas como propaganda para a população da Rússia, que aqui no Brasil tem alguns repetem, porque eles soltam para os seus, aqueles que ficam macaqueando, né? Que a Rússia está bem e tal aqui no Brasil, e eles aparecem aqui no canal, inclusive alguns têm aparecido aí. O ditador continua a afirmar que todo o Donbás e áreas até Odessa e Kharkiv continuam alvos da Rússia e que a Rússia está fazendo grandes avanços táticos. Essas promessas que ele está colocando na imprensa interna tentam esconder o público interno ou fracassam em obter várias
vitórias rápidas na guerra. A retórica agressiva busca manter o apoio doméstico enquanto a economia da Rússia sofre com as sanções pesadas e com os ataques diários da Ucrânia muito pesados. No entanto, as projeções reais dos analistas militares mostram um cenário complexo e desgastante no terreno. Por exemplo, na área de Konstantinivka, os combates violentos indicam que a Rússia tenta avançar, à custa de perdas brutais, né? Especialistas apontam que a Ucrânia realiza uma defesa elástica para infligir o máximo de baixas na Rússia. Até o final do período de verão, o controle de partes dessa localidade, pelo menos partes, ainda vai continuar sendo disputado, mas quem controla Konstantinivka continua sendo a Ucrânia. Qualquer outra é mentira que vem lá fabricada na maior fábrica de mentiras do mundo, que chama-se Kremlin. É essa empresa que faz essas mentiras. A Ucrânia utiliza a sua superioridade tática para continuar impingindo grandes perdas aos russos. A propaganda da Rússia falha em mascarar que suas tropas enfrentam resistência implacável e destruição contínua. Quer dizer, ela falha em falar essas mentiras, mas é o contrário, ou seja, as tropas russas estão se ferrando, sendo destruídas, e os ucranianos fazem uma resistência implacável. E para nós concluirmos, a assimetria entre a inteligência real e a fantasia criada pelo comando militar da Rússia dita o rumo do conflito. Enquanto os generais da Rússia mentem para Putin, a Ucrânia atua com pragmatismo e alta precisão técnica. A destruição sistemática da infraestrutura petroquímica da Rússia estrangula o fornecimento logístico essencial na Crimeia ocupada. A falta de combustível para geradores vai desarmar a principal capacidade de ataque tecnológico da Rússia no fronte. A liderança política da Rússia toma decisões estratégicas com base em mapas falsificados com mais de 15 quilômetros de erro, 17, às vezes até de 20. Eles dizem que pegaram 20 quilômetros a mais quando pegaram 2 metros, sei lá, 2 quilômetros, né? Essa cadeia de mentiras internas pavimenta o caminho para novas derrotas táticas das forças do mal, que são as forças da Rússia. A Ucrânia demonstra total superioridade ao desarticular os planos de defesa malévolos das trevas do ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.